Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de Santo Onofre. Onofre foi um eremita que viveu no Egito no final do século IV e início do século V. Na juventude, ele foi viciado em bebida, mas com muita força de vontade, a fé em Deus e a ajuda de sua família, ele venceu esta conduta que lhe era prejudicial. Mais tarde, entrou no mosteiro e preparou-se para a vida consagrada a Deus. Decidiu então imitar São João Batista e foi viver como eremita no deserto, onde permaneceu por mais de 60 anos, resistindo a muitas necessidades e dedicando-se à oração. Ali, ele foi encontrado por um abade chamado Pafúncio, um homem acostumado a fazer visitas a alguns eremitas na região de Tebaida. Esse abade empreendeu uma peregrinação ao deserto, a fim de descobrir se essa seria também sua vocação, a vida eremítica. Quando ele ali encontrou Onofre, um homem idoso, de cabelos e barbas que desciam até o chão, recobertos de pelos qual tal um animal, e usando uma tanga de folhas, ele se assustou e correu daquele homem. Porém, minutos depois, Onofre o chamou, dizendo que não precisava temer, pois ele era um servo de Deus. Pafúncio retornou e os dois começaram a conversar. Onofre contou-lhe sobre sua vida e das muitas vezes em que sentira fome e sede, e do conforto de Deus, que lhe alimentava com os frutos de uma tamareira que ficava próxima da gruta que lhe servia de moradia. Depois, Onofre o conduziu até a gruta, onde conversaram sobre as coisas de Deus, até o pôr do sol, quando apareceu repentinamente diante dos dois um pouco de pão e água que os revigorou. Pafúncio então lhe falou do seu desejo de tornar-se um eremita, mas Onofre disse que essa não era a vontade de Deus, que o tinha enviado até ali para assistir-lhe à morte. Depois deveria retornar e contar a todos sua vida e o que presenciara. Pafúncio ficou e assistiu quando um anjo deu a Eucaristia a Onofre antes de sua morte, que ocorreu no dia 12 de junho. Retornando à cidade, Pafúncio escreveu a história de Santo Onofre e a divulgou por toda a Ásia. Logo, a devoção a este homem de Deus se esparramou tanto no Oriente como no Ocidente. Depois de sua morte, muitos milagres passaram a ser atribuídos a ele, tanto pelos fiéis católicos quanto pelos ortodoxos. Santo Onofre é invocado como intercessor junto a Deus em favor de quem quer se livrar de vícios, especialmente o alcoolismo, e pelo bem-estar e a união das famílias. Ó Santo Onofre, que vencestes o vício do álcool através da penitência e da oração, olhai para todas as nossas famílias que sofrem por causa desta doença. Afastai delas as terríveis consequências deste mal, que tem causado a destruição de tantos lares. Intercedei pelos alcoolistas e seus familiares. Ajudai-nos a servir a Cristo, com o mesmo amor e dedicação que o servistes com sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Onofre, rogai por nós.